Agora no seu rádio, a tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região, a notícia de uma forma sem medo de falar a verdade. Agora na Difusora FM. Tribuna Livre. 11h04, estamos chegando com o nosso Tribuna Livre ao vivo, a partir de agora, até o meio-dia, com as informações no ar hoje, dia 13 de setembro de 2023. A partir de agora estamos juntos com muitas informações para você no seu rádio, para você que vai também acompanhando a gente pela internet através da nossa transmissão na página Difusora Três Lagoas no Face, tá certo? Estamos chegando e vamos juntos por aqui trazendo muitas informações para você que nos acompanha. Um oferecimento da Farmácia e Drogaria 7 Farma, que tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria, na Manuel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, na Clodoaldo Garcia, no Santos Dumont. Precisando, chama a 7 Farma no 35240730 e o WhatsApp 991855418. Big Com, materiais de construção, na Clodoaldo Garcia 2150, Vila Aro, fone 35246000. Lotéricas Caminho da Sorte 1, Jodantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos no Nossa Senhora Aparecida e 2, Maria Guilhermina Esteves 1247 no Maristela. CRC Vet Hospital Veterinário, na Paranaíba 57 no centro, atendendo o seu pet 24 horas. São 11h mais 6 minutos, muitas informações, muitos destaques para você na edição desta quarta-feira, onde a gente gira com as manchetes de hoje. Tribuna Livre, confira as manchetes de hoje. CCZ realizará dia D da campanha antirrábica de cães e gatos no dia 30 de setembro. Também trazendo os destaques da Casa do Artesão, que anuncia cursos em diversos cursos de artesanato aqui em Três Lagoas. E também entrevista ao vivo com a psicóloga Márcia Santos falando sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Estas e outras informações você confere com a gente a partir de agora, dentro do nosso Tribuna Livre de hoje, que está no ar. E a gente, claro, destaca a previsão do tempo. O tempo para hoje na previsão do dia. Bom, vamos ficar ligado porque a partir de hoje os alertas, eles ganham força, né? A gente já, desde o começo da semana, a gente já vem dizendo dessa mudança de tempo aqui para os lados de Três Lagoas a partir de amanhã, mas de hoje à noite, né? O monitoramento precisa estar acontecendo de maneira constante, porque a gente tem uma frente fria que se formou e que vai avançar para dentro do Mato Grosso do Sul. Aliás, já na região norte, já na região sul, extremo sul do estado, até na região central, já se tem bastante nuvens, tempo fechado, apesar daqui ainda o tempo tá bom. Calor, inclusive, e esse é o grande problema, né? O calor que faz hoje já conota que a gente vai ter mudança de tempo. Para mim é inédito no horário. 39 graus agora em Três Lagoas, segundo a rede de meteorologia do Comando da Aeronáutica no aeroporto Plínio Alarcon. 39 graus. Não me recordo de um horário a gente ter uma temperatura tão elevada sendo registrado nesse momento. Mais do que isso, a umidade relativa do ar agora em torno de 18%. Também não me recordo de termos uma umidade tão baixa pro horário, né? Então, claro, depois a gente vai analisar para ver se isso é algo inédito ou não. Pro horário, tá? A gente teve umidade mais baixa em outros momentos do dia aqui em Três Lagoas, mas 18% agora, nem meio-dia, e 39 graus nem meio-dia é algo realmente que talvez possa ser inédito. Mas, de qualquer maneira, esse é um perigo? Sim, se a gente levar em consideração as últimas ocorrências de chuva forte, com ventos fortes, a gente tem ingredientes, né? A gente tem uma temperatura elevada, 39 graus, a gente tem uma umidade baixa e a gente tem uma frente fria de deslocamento, que a gente vai ver como isso vai chegar por aqui. É lógico que não tá perto, não tá perto de Três Lagoas ou do leste do Mato Grosso do Sul. A gente tem chuva sendo registrada agora em outras regiões do Mato Grosso do Sul, chuva nesse momento lá na região do Vale do Ivinhema, onde tem chuva nesse momento.
Em Dourados, as chuvas já se desenvolvem lá naquela área. Está longe daqui, isso vai se desenvolver ao longo do dia. Vamos ver à tarde, torcer para a tarde encher de nuvens, tá? Para dar uma amortizada aí na atmosfera, dar uma diminuída na temperatura, mas que gera atenção, de fato, por essas condições climáticas, sim. Porque com essa temperatura e com a umidade baixa, com deslocamento de frente fria, é quase que certeza de ocorrência de ventos e talvez não volume de chuva alto, mas ventos, né? E esse é um grande problema aqui em Três Lagoas. Já tivemos recentemente, enfim. Corumbá ontem, infelizmente, com o óbito de uma criança por conta dos fortes ventos. Por falar em Corumbá, por lá nesse momento tem muita chuva em Corumbá, também aliado a essa frente fria ao sistema de baixa pressão. Corumbá registrando agora 15 graus, chovendo lá nesse momento. Também registro de chuva em Ponta Porã. Ponta Porã registrando... Lá não chove em Ponta Porã, já choveu, mas registrando 14 graus e 100% de umidade. Um contraste absurdo, né? Se a gente comparar Três Lagoas com Ponta Porã, 14 graus e 100% de umidade. Para quem tem 39 graus e 18% de umidade, é um contraste grande. Por isso que há de se ficar em alerta. O Instituto Nacional de Meteorologia, ele emitiu alertas para o Mato Grosso do Sul. Tem alerta de baixa umidade, mas pegando mais para a região, lá para os lados de Goiás, né? De divisa com Goiás e nem Mato Grosso, mas Goiás e Minas Gerais. E o restante do Mato Grosso do Sul, incluindo Três Lagoas, tem alerta de tempestade, alerta amarelo. E alerta laranja para o extremo sul do estado de tempestade, tá? Então, essas são as condições. Para o Rio Grande do Sul, declínio de temperatura, acumulado de chuva, ventos costeiros, tem um ciclone na altura do Rio Grande do Sul, também levando muita chuva, com sistema de baixa pressão e muito mais. Infelizmente, com problemas, né? Mais uma vez no Rio Grande do Sul, com cidades... Agora de manhã viralizou um vídeo de uma viatura da PRF numa BR, lá no Rio Grande do Sul, sendo levada pelo rio, né? Então, inclusive com o inspetor da PRF em cima dessa viatura. Então, cenas típicas do El Niño que está configurado, que a gente vem dizendo. Então, chuva vai ter de menos, pelo jeito, em 2023 e 2024 está longe ainda, mas com o El Niño configurado e com força, com uma escala de 1 a 9 ou 1 a 10, ali em torno de 6, 7, e com margem para crescer mais, a tendência é de diminuição de chuvas, sim, para a gente, principalmente na nossa região, tá? O extremo sul até recebe um pouco de chuva pela proximidade com o sul do país, mas para a gente aqui, de fato, as condições climáticas não são tão favoráveis. Vamos ficar de olho no tempo, tem alerta e as condições atmosféricas são favoráveis, então é bom ficar ligado porque temos 39 graus de umidade em 18% nesse momento, repito, algo que para o horário, para a gente que todos os dias está aqui, é algo inédito. Mas vamos ficar atento aí em tudo que pode acontecer. Bom, Três Lagoas com essa temperatura, Campo Grande registrando 30 graus, umidade em 48%. Bonito também com chuva, tem 18 graus, umidade 88%. E lembrando que amanhã em Três Lagoas, o dia ele será com temperatura baixa. Hoje tem 39 e amanhã não passa dos 22 graus ao longo do dia, com possibilidade também de pancadas de chuva. Bom, os modelos indicam pouca chuva, tá? O problema todo é vento. Né? Vamos aguardar e esperar que nada aconteça, mas as condições estão favoráveis para termos alguma coisa. Sexta-feira, as mínimas oscilam entre 13 e 16 graus e a máxima ela aumenta um pouquinho, 29 graus. Tá quente, tá calor, tem passagem de frente fria e tem declínio de temperatura aqui para nossa região, para o Mato Grosso do Sul. Tá legal? Isto dito, vamos continuar acompanhando e vamos ficar de olho nessas condições. Agora são 11 horas 13 minutos. Vamos em frente por aqui, trazendo informações e entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios para falarmos a respeito de um tema muito importante e que estamos vivendo o mês de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. A psicóloga Márcia Santos está aqui com a gente para falar um pouco desse tema, que é tão importante falarmos desse tema que, infelizmente, as pessoas precisam de ajuda e os sinais que acontecem dentro de casa, muitas das vezes, que a família precisa identificar, né? Para ajudar da maneira
correta, com ajuda profissional, inclusive. Tudo bem, Márcia? Bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem, bom dia. Eu agradeço, né, novamente a oportunidade de estar aqui trazendo mais informações, né, a respeito da saúde mental e para contribuir também nessa área da saúde mental que é muito importante na nossa vida. Bom, dia 10 foi oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E a gente fala desse tema não só aqui no Brasil, né, mas ao mundo todo, que também tem esse mês, cada um do seu jeito, cada país da sua maneira, de falar desse assunto, né? Que é um assunto que muita gente não gosta de ouvir, mas que é importante levar informação, né, Márcia? Sim, exatamente. É muito importante a informação, porque é através dela que nós ficamos, né, conhecendo mais sobre o assunto, compreendendo mais, e através desse assunto podemos identificar, né, quais são os fatores que podem contribuir aí dentro dessa campanha, né, que é o Setembro Amarelo, em relação ao suicídio. Então, a informação é fundamental. Bom, saúde mental está atrelado diretamente a tudo isso, óbvio, né? Sim, com certeza, né? A qualidade da nossa saúde mental é bastante determinante, né, em situações como essa. Inclusive, né, conforme está a nossa saúde mental, determina nesse sentido, né? Se uma pessoa ela indica, ela tem um certo índice que ela possa cometer um suicídio ou não. E aí, independente de idade, né? Não tem uma idade específica para termos esses fatores, né? Sim, é independente de idade, né? Às vezes até mesmo com crianças, né? Elas podem apresentar sinais de que possa ocorrer uma tentativa de suicídio, até mesmo chegando ao suicídio. E é importante a gente dizer isso porque os números no mundo todo são bastante alarmantes, né? Sim, isso tem aumentado também, né? Principalmente entre os jovens, os adolescentes, entre 17 a 24 anos de idade, esse índice tem sido bastante significativo. Então é um assunto importante para ser dito, porque a família tem um papel importante nesse cenário todo, nesse contexto, né? Porque existem várias situações que podem desencadear antes do suicídio, que é o extremo, né? Sim. Que é o mais grave e que infelizmente tira a vida das pessoas, tem os sintomas que a pessoa vai apresentar, seja eles quais forem, né? Mas normalmente, o que a gente pode entender desses sintomas que ela vai estar apresentando? Tá. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de falar um pouco sobre o significado, então, do Setembro Amarelo. Claro. Por que Setembro Amarelo, né? Por que esse título? É importante as pessoas conhecerem a história, né? E então eu quero falar um pouquinho disso, que o Setembro Amarelo é uma campanha, no caso, que se iniciou através, né, de um suicídio de um jovem de 17 anos, que se chamava Mike, dos Estados Unidos. E ele era um jovem que, de acordo com a personalidade dele, se considerava assim, carinhoso, muito talentoso também. E esse talento era mais voltado para a área da mecânica. Então, foi quando ele reformou um carro que ele tinha, um Mustang 68. E nessa reforma, ele pintou esse carro de amarelo. Então, após esse período, né, digamos assim, em seguida, ele cometeu suicídio. E, de certa forma, pegou a família e os amigos de surpresa, porque ninguém esperava, ninguém identificou sinais de que esse jovem pudesse cometer um suicídio. E, durante o funeral dele, esses amigos, eles decidiram montar uma cesta com algumas frases, né, para distribuir para as pessoas ali, que estava escrito a seguinte frase, no caso: se precisar, peça ajuda. E aí, e esses papeizinhos foram amarrados com uma fita amarela. Então, por causa também do carro que ele reformou, que ele pintou de amarelo, e esse lacinho, então, ele ficou sendo o símbolo do Setembro Amarelo. E aí foi onde surgiu essa campanha, que tomou uma proporção muito grande, né, no mundo todo. E isso é importante a gente dizer, né? Porque já mostra que esse caso desse jovem, como a família mesmo disse, não tinha nada que indicava que ele tinha algum problema. E muitas vezes acontece, né, das pessoas não aparentarem ter problemas, você olhando para ela, conversando com ela e até dentro de casa, mas que é de difícil identificação.
Nos dias de hoje, é assim também? É difícil identificar? Na verdade, é que quando a gente não se atenta, né, para esse assunto, para essa informação, a gente não consegue perceber os sinais. Provavelmente, esse jovem, ele estava dando sinais. De alguma forma. Isso pode ser representado através de um isolamento, às vezes de, vamos dizer assim, uma fala, né? As pessoas apresentam isso. Mas como talvez é algo que passe assim totalmente desapercebido no dia a dia, que ninguém espera, então as pessoas não ficam se atentando para isso. Tanto é que esse jovem, como ele era muito carinhoso, né? Então, assim, não demonstrava que, de repente, ele estivesse passando por um sofrimento que o levasse ao suicídio. Mas, quando a gente tem essa informação e fica mais atento, a gente consegue identificar. E na época também ninguém se falava disso, né? Não tinha nada que se comentava. Isso foi na década de... Olha, porque não tinha internet, não tinha, né, nada que levasse informação. Então, de repente, a verdade é que de repente ele dava alguns sinais, né? Só que a família, como não tinha informação nenhuma, normal, segue a vida, uma desilusão, né? Sim. Um problema normal, porque de repente a pessoa, eles acham que seja normal, e assim. A pessoa de repente deu o sinal, ninguém se atentou e foi lá. E chamou a atenção de todo mundo, né? Sim. Já tem um certo período que isso ocorreu. Então, assim, não era algo que era, digamos assim, tão relevante da época, né? E a partir disso, ganhou essa proporção, demonstrando a importância que é ficar atento, né, às pessoas, ao comportamento das pessoas. Não era nem tanto tempo assim, em 1994. Né? Então, não tinha internet como é hoje, ainda, né? Sim. Estava engatinhando, mas não tinha muita informação. Agora se tem muita informação e é por isso da importância. Agora, vamos voltar ali, quando perguntei para você sobre os sintomas nos dias de hoje. O que a família pode identificar no dia a dia dessa pessoa? Seja jovem, seja uma pessoa, né, adulta, até uma pessoa de mais idade, já com filhos, tal, que seja mais 60 anos, enfim. Porque acontece muito, né? Está muito ligado à depressão, à crise de ansiedade, à saúde mental em si. O que dá para a gente entender no dia a dia dessas pessoas? Sim. Então, aí nós podemos falar sobre fatores de risco. Sim. Né? Então, dentro desses fatores de risco, ocorre, por exemplo, situações de desemprego. As doenças também são fatores significativos na vida de uma pessoa. Por exemplo, pessoas com câncer são consideradas um índice bem alto de suicídio por causa da condição, né, da saúde da pessoa, ali, do tratamento que às vezes não obtém muito sucesso, do que ela tem que enfrentar. Então, né, esse tipo de doença, como, por exemplo, a depressão, outros tipos de transtorno, como a esquizofrenia, transtorno bipolar, né, transtorno de humor é onde que está o índice maior, né, de suicídio de pessoas que possuem esse diagnóstico. Né? Então, assim, histórico familiar, de repente, vivências da pessoa, abusos, maus tratos, principalmente na infância, são fatores determinantes para interferir na saúde mental dessas pessoas, né? E ocasionar aí a desesperança, por exemplo. Então, assim, quando a pessoa não recebe esse suporte, né? Vamos dizer assim, não tem um vínculo familiar que possa fornecer um bem-estar para ela, que ela possa ter a capacidade de resiliência, que é se restabelecer após situações difíceis, ela fica vulnerável, ela fica uma pessoa vulnerável e que pode levar aí a tentativa de suicídio ou até mesmo ocorrer o suicídio. É realmente importante as pessoas terem o conhecimento. E esse mês de setembro é justamente um mês onde se fala, né, sobre a prevenção. Para as pessoas que estiverem vendo dentro de casa essa condição, para ajudarem, né? E hoje em dia existe ajuda. E existe tratamento, normalmente, para depressão, que pode ser um dos fatores e outros que você disse. Existe uma ajuda, existe até tratamento com farmacológico, se for o caso, né? Se for necessário. Mas tem condições, né? Para que a pessoa consiga tirar da cabeça essa questão, né, Márcia? Sim. O suicídio, ele pode, vamos dizer assim, soar como uma escolha que a pessoa teve,
né, escolheu se suicidar, mas na verdade é consequência de um processo. Sim. Ele é um processo, ele não é do dia para a noite, né? Vem os pensamentos, vem a situação que pode contribuir, né, para um estado, vamos dizer assim, mais de tristeza da pessoa, né? Como eu falei, da desesperança, de um momento difícil, que vai evoluindo, né? Esses pensamentos. E aí ela vê como uma alternativa, na verdade, de acabar com o sofrimento dela. E assim, a internet, né? Que nos ajuda muito, mas ao mesmo tempo existem vários tipos de informações que acaba, de uma certa forma, né, os meios aí, fortalecendo isso. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente acessa uma rede social, de acordo com o conteúdo que a gente olha, assim, esses conteúdos aparecem cada vez mais. E às vezes uma pessoa que ela já está nesse estado, ela começa a ver, vamos dizer assim, ter informações mais sobre isso. E ela vê isso como uma resposta para a vida dela, né? É como se aquilo fosse se confirmando na vida dela. Principalmente se tratando de figuras públicas, de referência de figuras públicas que cometem o suicídio. Então, é como se isso fosse alimentando, né? Então, assim, é muito importante estar atento mesmo a essas questões, né, e de um modo geral. Diretamente, por exemplo, as pessoas... A gente teve muitos casos de pessoas famosas, como você citou, que cometeram suicídio, mas algumas diretas, outras indiretamente. Por exemplo, você usa drogas lícitas e ilícitas. E você sabe que o resultado disso, usado de uma maneira... de qualquer maneira, mas se a pessoa usa demais, ela vai morrer. Como já aconteceu de casos de overdose, não vou citar aqui, mas de cantores, de atores, de gente do Brasil e do mundo, né? Uma legião de seguidores e que morreram por conta disso. E aí você pode entender o que levou a pessoa a cometer, não um suicídio direto, mas pelo uso de substâncias ela acabou cometendo um suicídio indireto, ela se matou, né? Porque ela sabia a consequência disso. De fato, dá pra gente separar essas coisas? O suicídio direto ou indireto, se é que existe isso, e isso serve de combustível mesmo para as pessoas que acabam tendo informação, né? Porque a internet está aí, você tem tudo que é informação, boa e ruim. Sim. Por exemplo, o alcoolismo, né, assim como o uso de outros tipos de drogas, né, como você falou, ilícitas, eles podem causar, né, uma alteração neurológica, né, a pessoa ela pode passar, por exemplo, dentro da esquizofrenia, desse tipo de transtorno, ocorre uma alteração na percepção da realidade, por exemplo. Né? Então, isso pode levar a pessoa ao suicídio, porque é como se ela não tivesse analisando, né? Identificando realmente aquela realidade, utilizando a razão mesmo. Então, isso interfere. Isso pode levar, sim, a pessoa ao suicídio, porque ocorre, né, essa alteração. Então, tanto o uso em excesso de álcool, os tipos de transtorno, age dessa forma, que pode levar a pessoa a cometer o suicídio. E existem gatilhos, né, para isso. Por exemplo, a pessoa termina um relacionamento, a pessoa perde o emprego, a pessoa tem uma desilusão muito grande na vida, de repente perde alguém muito próximo, alguém muito querido, seja quem for, e que vai desencadear, por exemplo, a pessoa vai entrar na bebedeira. E aí não vai conseguir sair desse mundo, e o resultado disso é que vai sempre puxando uma coisa mais forte, né? Sim. E aí a pessoa não consegue sair. Então é importante que tenha um acolhimento, a pessoa entenda e procure ajuda especializada para que ela possa entender o que ela está passando e superar isso, né, Márcia? Sim, são um dos fatores aí de risco, né, que contribui, de repente, para a pessoa, vamos dizer assim, pensar nessa alternativa, né, de como ela pode resolver os seus problemas, digamos assim. Né? Às vezes passa por situações como uma separação, a perda de um emprego, né? Que no momento ou durante aí a vida dessa pessoa, ela não conseguiu lidar, ela não superou, ela não, né, se proporcionou
uma nova chance. E aí acaba que não vê, né? Não tem expectativa futura, não vê outros aspectos que podem, né, contribuir aí para ela se restabelecer. Então, ela vai, né, perdendo, digamos assim, as possibilidades de bem-estar, as possibilidades de se fornecer, vamos dizer assim, a alegria na vida dela, de ter um sentido. E aí, isso fica sendo, digamos assim, um recurso mais fácil e como se fosse, né, resolver, na verdade. Porque a pessoa não quer tirar a vida, ela quer aliviar, ela quer tirar o sofrimento. E as pessoas, elas são diferentes umas das outras, óbvio, né? Mas tem gente que consegue lidar melhor. Lidar bem com... Por mais que doloroso que seja uma separação, por exemplo, ela consegue lidar bem com aquilo. Por mais que alguém que ela perdeu, né, que era muito significativo para essa pessoa, ela consegue lidar bem com todo o sofrimento que ela vai ter. Tem gente que não consegue. E aí, muitas vezes, falta empatia pelo próximo, de entender a dor do próximo, que a dor que você está tendo não é a mesma dor que eu vou ter. Tem gente que vai ter mais dor, tem gente que vai ter menos dor. E as pessoas, elas precisam se colocar mais no lugar das outras antes de dar uma opinião, antes de falar alguma coisa. A gente vê nas redes sociais mesmo, né? As pessoas, quando estão tristes, chateadas por alguma coisa, vão lá, digitam qualquer coisa. E aí vem aquela enxurrada de pessoas falando um monte de bobagem. Isso acontece muito ainda, né? Acontece, né? Então, assim, na verdade, a correria do dia a dia, né? Os nossos próprios, digamos assim, as nossas dificuldades, os problemas que nós temos, faz com que a gente se disperse um pouco do olhar para o próximo, né? Eu gosto de dar o exemplo, quando a gente passa por alguém, né? Quando a gente encontra alguém, a gente cumprimenta essa pessoa, às vezes com um bom dia, boa tarde, mas de uma forma, assim, muito breve, superficial. Mas se a gente, por exemplo, para fazer isso realmente, bom dia, como você está, né? Está tudo bem mesmo? A gente consegue, né, de repente aí ter mais essa informação de se realmente está tudo bem. Porque é algo que fica assim no automático, né? Quando a gente manda uma mensagem para alguém, por exemplo, a gente já fala assim: bom dia, tudo bem? É como se a pessoa tivesse que responder que está tudo bem, né? Pequenas coisas que fazem diferença, assim. Então, se a gente ficar mais atento, a gente consegue perceber, né? Tentar se colocar no lugar do outro e levar a sério esse assunto, porque às vezes as pessoas vê como uma frescura. Quer chamar atenção. A pessoa que ela fala sobre, né, o suicídio, não é só a questão dela querer chamar atenção. E além disso, isso vai se reforçando, né, ela vai repetindo, ela vai se encorajando para ela cometer o suicídio. Então, nós precisamos estar mais atentos e levar a sério mesmo quando alguém fala sobre isso. Ainda que, né, digamos assim, for por uma brincadeira, né, que pode ali acabar, de acordo com a situação dela no momento dessa pessoa, ela acabar vendo mesmo como a melhor alternativa, digamos assim, do momento. Inclusive quando você fala alguém, normalmente e-mail que você vai mandar para alguém, ou mensagem mesmo, né? É normal você falar tudo bem, né? E aí, sim, quando a pessoa não tá legal, ela já começa, já manda lá do tudo bem, já marca e já, sim, coloca aquela lista, né? E tem gente que tranquilo, é de praxe normalmente que todo mundo faz. Sim. Mas ali você vê que de repente a pessoa não tá com a cabeça boa, né? Tem, sim, alguma coisa ali que tá aborrecendo essa pessoa e muitas vezes não tem com quem conversar, não, sim, tem com quem desabafar, porque de repente é problema familiar, e aí você vai conversar com família, de repente é difícil desabafar com um amigo, com uma amiga, né? Sim. Tem coisas que a pessoa não quer comentar, não quer se abrir. E às vezes para um estranho, normalmente não tem, conhece, mas não tem tanto contato, a pessoa de repente fala alguma coisa, né? Mostra que não tá legal. E aí que a pessoa de repente pode falar, você precisa achar uma ajuda especializada, né? Que vai mostrar para você o caminho. E acontece muito, né? Sim. Um dos meios, né, que a gente pode estar ajudando as pessoas e identificando aí se há uma intenção, por exemplo, né, de um suicídio, é ouvi-la, né? Ouvir. As pessoas têm dificuldade de parar para ouvir as outras pessoas. Nós temos, como seres humanos, a gente tem muita necessidade de falar, mas a gente não tem, né, essa questão do
ouvir, parar para ouvir o outro. Sim. E mesmo assim, quando o outro está falando, nós já estamos pensando no que nós vamos falar depois. Sim. Então, não é uma escuta ali, vamos dizer assim, plena, né? Voltada mesmo, dando aquela atenção. Então, às vezes, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, ela precisa ser mais ouvida, né? Ela precisa falar. E, às vezes, ela não se sente segura em falar, também exatamente por isso, por causa, às vezes, de julgamentos, por medo de o outro não entender a dor que ele está passando, de achar que pode ser uma frescura, né? Então, ele vai guardando para si mesmo. Né? E isso é onde que vai aumentando a angústia dessa pessoa e acaba reforçando pensamentos negativos que podem levar ela ao suicídio também. Quando a gente ouve, né, normalmente se ouve falar de alguém que infelizmente cometeu suicídio, muita gente comenta, nossa, a pessoa tem que ter coragem para fazer isso. É coragem mesmo a palavra ou não? Exatamente por causa daquela frase que eu disse. Não é uma escolha, é um processo. E esse processo, ele leva um tempo, né? Até que isso vai se reforçando ali para a pessoa. Ela vai vendo isso como a melhor opção, né? E de certa forma, né, vai gerando aí, vai encorajando ela, né? E tem alguns mitos aí que a gente pode falar também, que é quando uma pessoa que ela fala sobre suicídio e, de repente, ela começa a parar de falar sobre isso, né? As pessoas podem achar, ele parou ou ela parou, né, com essa ideia, de querer ter essa atitude. Mas isso não pode ser exatamente dessa forma, porque talvez seja porque ela realmente tomou aquela decisão. E ter tomado aquela decisão para ela é a solução do sofrimento, né? Então, vou parar de sofrer. Então, vem como um alívio para essa pessoa. Então, deixar de falar não significa que ela não esteja mais com essa intenção. Por isso que é importante ter muita atenção e acompanhamento, né, dessas pessoas mais que você conseguir, né? Sim. Para não deixar essas pessoas sozinhas, né? Desamparadas e pensando nessa questão. Que a gente sabe que parou de falar, que não é porque parou de falar, conversei, tá tudo certo. Bola para frente. E não é assim, né? Nem sempre. São meses, de repente, anos de sofrimento, né, que estão ali. Sim. E atualmente, né, os adolescentes, os jovens estão com mais dificuldade em lidar com frustração, né? Isso tem sido um dos fatores também muito importante, né, para pensamentos de suicídio, tentativa de suicídio. Então, assim, essa questão, né, do vínculo familiar, da base, dessa estrutura, do fortalecimento é muito importante aí para manter essa qualidade, né, da saúde mental, né, das pessoas daquele ambiente, do filho e tal, porque tem sido um motivo bastante relevante aí para, né, essa alternativa, digamos assim. Começa desde muito cedo, né? Com Sim. os pais que não deixam as crianças se frustrarem, né? Sim. Começa cedo. Tem algo assim muito comum que eu ouço, né, que eu atendo na clínica, que é a questão assim, às vezes a mãe, ela se preocupa em ser uma mãe perfeita, né? Assim como o pai também, mas a mãe, ela quer ser aquela mãe, né? Tem um termo que a gente conhece, que é a mãe suficientemente boa, que talvez seria ser aquela mãe perfeita, mas não é necessariamente dessa forma. A mãe suficientemente boa, ela é a mãe que ela também fala não para o filho, né? É aquela mãe que ela oferece o carinho, o amparo, a atenção, mas ao mesmo tempo ela proporciona ao filho adquirir autonomia, né? Segurança, ele saber lidar, né? com as dificuldades ali. Até mesmo eu cito o exemplo de quando a criança começa a aprender a andar, né? A mãe, ou o pai, ou o responsável, ele está ali do lado, né? Ajudando, auxiliando, segurando da mão, mas tem uma hora que a criança precisa ir sozinha. Sim. Ele precisa tentar sozinho. Às vezes ele vai cair, se machucar, mas é um processo em que os pais estão ali amparando, cuidando. Isso também é fornecer o bem-estar do filho, é preparar ele para enfrentar as dificuldades, é preparar ele para o não também, que dentro de repente,
né, contexto familiar, daquela base familiar, pode ser que os pais forneçam isso para ele, mas em outro ambiente, em outro contexto, nem sempre vai ser dessa forma. As frustrações, elas fazem parte do crescimento de todo mundo, até porque essa criança vai se tornar um jovem adulto, né, e aí vai para a vida, porque não tem jeito, né? Sim. E lá vai receber não, às vezes mais não do que sim, vai ser frustrada, porque não tem jeito, né? Nós nos frustramos diariamente, e lógico que tem as alegrias, né? Tem as conquistas, mas a frustração está no meio de tudo ali, está no combo. Sim. E se não tiver uma base legal, vai se frustrar e vai desencadear série de problemas, né, Márcia? E aí, para de repente, com o passar do tempo, se tornar uma pessoa com uma tendência, né? Uma ideação suicida é algo que é rápido, né? Sim. Então é preciso preparar também, né, para situações difíceis, né, para situações inesperadas, e que, sendo assim, é como se nós tivéssemos assim um plano B, né? Eu posso ter o sim, mas posso ter o não também. E se eu não tiver o não, né? O que eu posso fazer para lidar com isso? Como vou lidar com isso? Né? Não que isso possa representar, por exemplo, como assim, não tem mais jeito, não tem mais solução. Sempre tem uma outra alternativa, um meio saudável. E, então, muitas vezes, a questão da frustração de imediato já representa isso, que não vai ter mais jeito, né? Às vezes a pessoa não tem aquela expectativa mesmo de futuro. E isso também está dentro de alguns transtornos, né? Que nós precisamos considerar também para esse tipo de conduta, às vezes. Não é fácil, né? Agora, falando de adolescentes, a gente tem alguns comportamentos autolesivos, né? E que parece que, por exemplo, agora, em setembro, eu, pelo menos, particularmente, eu não ouço falar de algum jovem se autolesionando por aí. Não sei se tem algum período do ano que tem maior incidência, os jovens conversando entre si pelas redes sociais, enfim, que tem alguma proposta de algum jogo, enfim, alguma coisa desse tipo. Mas isso ainda continua acontecendo? Sim, é muito comum, bastante comum entre os jovens. Porque é aquela questão assim, é como se fosse... eles veem, né, eles comentam entre si, né, por exemplo, essa atitude, esse meio... E aí eles começam a repetir também, né? Vamos dizer assim, com uma certa facilidade. Sim. Porque quando o jovem, né, ele se autolesiona, né? Às vezes ele se arranha, ele quer transferir aquela dor interna para o físico. Porque é mais fácil sentir a dor ali, né, no físico, do que aquela dor interna que ele não consegue, digamos assim, tirar. Então, é um certo alívio, porém que não é de uma forma saudável, que vai, na verdade, causar um outro sofrimento. Mas é comum isso acontecer entre os jovens. Eles trocam experiências, normalmente, entre si, os jovens, problemas que, de repente, eles tenham, abusos, violência, que eles se juntam e começam a se autolesionarem normalmente, ou você não tem informações sobre essa informação assim diretamente? Sei. Tem um exemplo assim de que eles compartilham entre eles, né, alguma situação difícil que eles estejam passando, e aí de repente um compartilha que tem cometido esse ato da autolesão, e aí o outro também faz a mesma coisa como forma de resolver ou aliviar aquele sofrimento, né? Esses exemplos eu tenho, assim, com bastante frequência, né, desses adolescentes, né, das angústias que eles passam por, às vezes, não saber identificar, e que também é natural, né? A gente, às vezes, sentir raiva, sentir medo, passar por algum tipo de decepção. Isso faz parte da vida. Né? Isso digamos assim, é comum acontecer. Então, por falta desse suporte, né, eles se veem fora, né, dessa realidade, e aí o sofrimento se intensifica também, né? Então, é importante ter atenção, né, com os filhos sempre, e com os jovens adultos, com as pessoas
já adultas, com as pessoas de mais idade. Sempre ter diálogo, sempre ter conversa, para que possa entender o que está acontecendo, né? O 188, que é o Centro de Valorização à Vida, é um canal importante? Sim, é muito importante, né? É um dos recursos aí que as pessoas podem estar utilizando, né? Como acesso aí, de repente, se conhece alguém, né? Tem alguém próximo aí que esteja passando por uma situação assim como essa, difícil, que a pessoa comece a identificar, né? Que ele está dando sinais de que possa, né, ter uma tentativa de suicídio ou até cometer o suicídio mesmo, pode estar entrando em contato, que, digamos assim, são pessoas preparadas para dar esse suporte, orientação, o apoio, né, até mesmo, como você disse, às vezes as pessoas não têm liberdade para falar com alguém da família ou alguém próximo, mas essas pessoas, elas estão, né, preparadas para poder ouvi-la, né, e oferecer essa ajuda e orientação também. Como diz o lema, se precisar, peça ajuda, né? Sim. Se estiver passando por algum momento difícil na vida, é só pedir ajuda. Alguém vai colaborar, seja qual for essa ajuda, de repente uma ajuda financeira, pode procurar, existem benefícios sociais que vão auxiliar, que vão poder ser indicados pelo pessoal da assistência social aqui em Três Lagoas, de repente está precisando de comida mesmo, vão ajudar. E nisso as pessoas, elas têm uma certa sensibilidade. É lógico que tem casos e casos, tem gente que gosta de expor, tem gente que não gosta de expor, muita gente quer dar golpe, né? Que a gente vê muito por aí. Mas se a pessoa realmente necessita, alguém sempre vai pegar na mão e vai auxiliar e vai levar para os lugares certos para a pessoa receber um atendimento e ter um tratamento, né? Porque a gente sabe que a vida, ela tá sempre em movimento e hora a gente tá com a vida financeira boa, hora não tá, hora acontecem outras coisas, outros fatores que desencadeiam ali um processo difícil, complicado, que as pessoas perdem o chão e querem pensar em tirar a vida. Mas para tudo tem um jeito, tem uma conversa e tem um caminho para a pessoa conseguir sair desse pensamento, né? Sim, Suicida. Sim, exatamente, né? É muito importante isso, né? Que as pessoas, elas tenham essa convicção, né? Que pode, sim, ter uma outra alternativa, uma outra solução, que tem pessoas que estão dispostas a ajudar, né? Com quem elas podem contar. Então, às vezes, pessoas que passam por diversas situações difíceis, às vezes ela está num período em que, digamos assim, que para ela nada tem dado certo. Seja na área profissional, seja nos relacionamentos amorosos, seja nas amizades, em vários aspectos. Então, essa pessoa, ela vai perdendo a esperança de tanto tentar, né? E ela não conseguir, né, resolver, não conseguir, né, um bom resultado, vai perdendo a esperança. Então, isso vai levando ela a esse estado, de repente, de uma depressão, né? E contribuindo aí para um suicídio. Então, assim, fatores como esse, né? Mas sempre tem, né, alguém ali disposto a ajudar, sempre tem uma solução. Que as pessoas... Então, são uma das frases, assim, bastante utilizadas aí dentro da campanha, não desista, né? Sempre tem uma solução. A informação, né, é o melhor caminho, né? A gente precisa falar sobre esses mitos também, né? As pessoas, às vezes, acabam chegando a esses atos por falta da informação. Isso não é um estímulo para que a pessoa faça, mas para que ela reflita na consequência disso e para que ela consiga enxergar uma outra solução também na vida dela. Muito legal. Agora 11h47, o tempo passou rápido, né? Um papo muito importante sobre esse tema tão delicado, mas que a gente precisa falar. E a gente vai continuar nesse assunto Setembro Amarelo ao longo do mês, falando a respeito também, né, da parte espiritual, que é importante para as pessoas, que isso tudo é um combo que ajuda muito no dia a dia e que as pessoas que têm alguns pensamentos, né, tem uma depressão, tem algo do tipo, a ajuda espiritual também, ela colabora bastante para que as pessoas possam entender tudo que ela passa. Tudo faz parte dessa engrenagem toda da vida, que não é fácil. A gente, ora tá bem, ora não tá bem, mas tem gente que lida bem com tudo isso. Tem gente que não, tem gente que desespera, entra em pânico e é uma série de desilusões que acabam gerando pensamentos suicidas. No mais, Márcio, queria agradecer sua presença aqui com a gente.
falando a respeito desse assunto tão importante. Se deixar suas redes sociais, fique à vontade. Se quiser falar mais alguma coisa também, fique à vontade. Sim, é muito importante que a pessoa, quando ela perceber que ela não está conseguindo, né, se ajudar, não está conseguindo resolver a situação sozinha, que ela se permita, né, a ser ajudada, a ter a ajuda de outras pessoas, buscar um profissional que possa ajudá-la também. Ainda existe um tabu em relação ao psicólogo, né, a ajuda psicológica. Algumas pessoas fazem um acompanhamento, um tratamento, mas não gostam de falar que estão indo ao psicólogo, porque isso significa, muitas vezes, que a pessoa... Vou falar um termo bem... um senso comum, que a pessoa é louca, sabe? E não é necessariamente assim que funciona. Às vezes eu posso buscar uma ajuda psicológica porque eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções, porque eu passei por uma frustração, não consigo me restabelecer, não consigo tem a questão da dependência, né? Dentro de um relacionamento. Então, são para vários aspectos da nossa vida para manter o nosso bem-estar de um modo geral. Em qualquer situação que seja, né, a gente pode contar com essa ajuda, porque só assim essa pessoa sai fora, por exemplo, dessa área de risco de tentativa de suicídio. Ela precisa de tratamento, seja psicológico, seja um tratamento com medicamento, né? Isso é muito importante, né? Se permitir a essa ajuda, né? E tirar esse tabu aí sobre o atendimento psicológico, sobre né, essa parte também. As pessoas precisam também entender que precisam de ajuda e o atendimento ali fica entre os dois ali. Sim, e acabou, né? Não tem sigilo. Não tem sigilo conversa onde ninguém vai ficar sabendo de nada, absolutamente nada, e ajuda muito. Sim. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço mais uma vez, né, a oportunidade, e deixo essa mensagem para as pessoas, né, para que elas busquem ajuda quando elas perceberem que não estão conseguindo lidar com qualquer que seja aí as suas emoções, seus pensamentos ou uma situação, né, que envolve a sua vida. Busque ajuda. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Tá? Eu que agradeço. Valeu. Agora são 11h50. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a farmácia e drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190-4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2. As lotéricas Pé Quente de Três Lagoas. Fazemos bolões diários de todos os jogos com várias dezenas, aumentando suas chances de prêmios. Recebimentos de faturas de água, luz, boletos, impostos municipais, estaduais e federais. Agora saques, pagamentos e recebimentos, novos limites de até 5.000. Saque exclusivo da Caixa e Pix troco de todos os bancos. Pague suas contas e jogos com Pix de todos os bancos. Lotérica 1, Rua João Dantas Figueiras, 253, bairro Nossa Senhora Aparecida. Fone 3522-4137. Lotérica 2, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1247, bairro Jardim Maristela. Fone 3524-7821. Você sabia que o Hospital Veterinário atende 24 horas por dia? O Hospital Veterinário CRC Vet conta com uma grande equipe de profissionais qualificados, prontos para atender seu filho de 4 patas 24 horas por dia. Tem consulta, testes rápidos, ultrassom, raio-x digital, exames laboratoriais, vacinas, pet shop, alimentação natural, cirurgias em geral e internação monitorada 24 horas. Localizado à Rua Paranaíba 57, no centro, com fones 3522
992-4367 e 99715-3390. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. 11h53, de volta com o nosso Tribuna Livre, ao vivo por aqui. A gente segue juntos até o meio-dia com as informações. Quem está chegando, contribuindo com o nosso Tribuna de hoje, é a Gisele Mendes, com o Giro de Notícias. Tudo bem, Gisele? Bom dia. Olá, Henrique. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Tribuna Livre. Motoboys fizeram uma manifestação ali em Brasília, em frente ao Ministério do Trabalho, para solicitar melhores acordos com as empresas de aplicativos. Confira a matéria. Motoboys e motoentregadores fizeram nesta terça-feira mobilização em frente ao Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília, pedindo que as empresas de aplicativos ofereçam remuneração mínima decente e condições dignas de trabalho, com diretrizes de saúde e segurança para os seus trabalhadores. Os entregadores protestaram contra a demora na resolução do serviço e argumentam que a renda caiu em 53,60% depois da popularização dos aplicativos, de R$ 22,90 em 2013 para R$ 10,55 em 2023. Na tarde de ontem, ocorreram as últimas reuniões do grupo de trabalho instituído em maio pelo governo federal para debater a regulamentação das atividades de prestação de serviços, transporte de bens e de pessoas por meio de plataformas digitais. Ao fim do dia, o Ministério deve se manifestar sobre o que foi acordado. O Conselho Nacional dos Sindicatos de Motoboys e Motoentregadores, a Aliança Nacional dos Motoboys e Motoentregadores e as centrais sindicais reivindicam os valores mínimos de R$ 35,76 para motociclistas e R$ 29,63 para ciclistas profissionais por cada hora de trabalho logada nos aplicativos. Já a proposta das empresas varia de R$ 10,20 a R$ 12,00 para motociclistas e de R$ 6,54 a R$ 7,00 para ciclistas. E olha só, Braga Neto disse que os contratos feitos durante a intervenção federal foram legais. Confira a matéria. O ex-interventor federal da Segurança Pública do Rio de Janeiro, general Walter Braga Neto, afirmou por meio de nota à imprensa nesta terça-feira que os contratos feitos pelo Gabinete de Intervenção Federal seguiram todos os trâmites legais previstos na lei brasileira. A nota foi uma resposta à operação perfídica desencadeada nesta terça-feira pela Polícia Federal. A ação investiga possíveis fraudes na compra de 9.360 coletes balísticos pelo Gabinete de Intervenção em 2018. Segundo a PF, investigações apontam indícios de conluio entre a empresa norte-americana CTU e servidores públicos federais, que resultaram na dispensa de licitação e possível sobrepreço de R$ 4,64 milhões na compra dos equipamentos de segurança. Segundo Braga Neto, a suspensão do contrato foi feita pelo próprio Gabinete de Intervenção Federal após avaliar supostas irregularidades nos documentos fornecidos pela CTU. Braga Neto afirmou ainda que a dispensa de licitação teve como base um acórdão do Tribunal de Contas da União de 2018, que estabelecia a possibilidade de contratações diretas durante a intervenção federal que se estendeu de fevereiro a dezembro de 2018. Por hoje é só, Henrique. Eu vou ficando por aqui acompanhando as principais notícias do Brasil e do mundo. É com você. 11h57. Valeu, Gisele. Obrigado pelas informações. Vamos para o intervalo. A gente volta. Fique aí. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a farmácia e drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida.
Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2. As lotéricas Pé Quente de Três Lagoas. Fazemos bolões diários de todos os jogos com várias dezenas, aumentando suas chances de prêmios. Recebimentos de faturas de água, luz, boletos, impostos municipais, estaduais e federais. Agora saques, pagamentos e recebimentos, novos limites de até 5.000. Saque exclusivo da Caixa e Pix troco de todos os bancos. Pague suas contas e jogos com Pix de todos os bancos. Lotérica 1, Rua João Dantas Figueiras, 253, bairro Nossa Senhora Aparecida. Fone 3522-4137. Lotérica 2, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1247, bairro Jardim Maristela. Fone 3524-7821. Você sabia que o Hospital Veterinário atende 24 horas por dia? O Hospital Veterinário CRC Vet conta com uma grande equipe de profissionais qualificados, prontos para atender seu filho de 4 patas 24 horas por dia. Tem consulta, testes rápidos, ultrassom, raio-x digital, exames laboratoriais, vacinas, pet shop, alimentação natural, cirurgias em geral e internação monitorada 24 horas. Localizado à Rua Paranaíba 57 no centro, com fones 3522-4367 e 99715-3390. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Meio-dia, estamos de volta aqui com o nosso Tribuna Livre ao vivo, sempre com boas informações, entrevistas e muito mais. Bom, para a gente fechar falando aqui da campanha do CCZ para vacinar cachorro e gato, tá? Vacinação antirrábica, que estará a partir do dia 30 da manhã, acontecendo das 8 às 16 horas, o dia D da campanha antirrábica, com 31 postos de vacinação espalhados pelo município, disponibilizando de forma gratuita imunizante para animais a partir de 3 meses de idade. O CCZ ele já oferece a vacina durante todos os meses do ano, tanto na sede do departamento, quanto nas etapas do Castramóvel e outras campanhas realizadas pela Secretaria. Vários locais da cidade foram elencados, 30 deles, né? Unidades de saúde da família, na Praça do Santa Luzia, lá na Associação de Moradores do Bairro Paranapungá, na Escola Municipal Rames Tebet, no Colégio Objetivo, no Supermercado Tomé do Jardim Alvorada, na Quadra Poliesportiva do Jupiá, na Arena Botafogo, lá no Campinho São João, na Clínica do Idoso, no CRASE Coração de Mãe, na própria Central de Imunização, no Ginásio Municipal Cacildo Acre Rocha, no Shopping Três Lagoas e também no CCZ, dentre outros locais, comunidades de saúde da família, estarão com um ponto de vacinação para a campanha antirrábica, tá legal? Mais pra frente a gente fala mais com detalhes sobre. Meio-dia e 2, vamos finalizando a edição de hoje do programa. Em nome da Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e CRC Vet Hospital Veterinário. Voltamos amanhã a partir das 11 ao vivo com novas informações. Grande abraço para você, uma ótima tarde e a gente se encontra. Tchau.